Dias a todos. Les invito a que abram suas Bíblias em la primeira carta de Pedro. La carta de Pedro está depois da carta de Santiago. Estamos no capítulo 1 e vamos a ler desde el versículo 13 hasta el versículo 25. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 al versículo 25. La palabra de Dios nos dice: portanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sede sóbrios e esperad por completo em la gracia que se os traerá quando Jesucristo seja manifestado. Como hijos obedientes, não os conforméis a los deseos que antes tenías, estando em vuestra ignorância, sino como aquele que os chamou é santo, sede também vosotros santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Padre aquele que, sem exceção de pessoa, juzga segundo a obra de cada um, conduzi-os em temor todo o tempo de vossa peregrinação, sabendo que fuisteis rescatados de vossa vana maneira de viver, la qual recebistes de vossos padres, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, sino com a sangue preciosa de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos orar uma vez mais. Padre, graças por tu palavra que permanece para sempre. Graças porque através de tu palavra podemos ser santificados, e pedimos tu graça sobre nós outros, a hora que vamos escutar a predicação destes versículos que acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é sempre uma alegria poder compartilhar o Evangelho, compartilhar a palavra do Senhor, e hoje continuamos nossa reflexão sobre a primeira carta de Pedro, essa epístola inspiradora dirigida a uma igreja perseguida e dispersa, pero uma igreja llena de esperança viva. La semana passada celebramos o imenso privilégio de ser elegidos e renascidos para uma esperança que jamais desvanece. Herederos de uma salvação tão preciosa que nem os profetas nem os ángeles
pudieron ver en su plenitud como nosotros en Cristo. Pero Pedro no se detiene en la admiración de la salvación. Pedro nos impulsa a una vida que esté a la altura de esa bendición. Pasamos de la posición a la práctica, de la gracia a la responsabilidad. Porque una esperanza viva, por definición, transforma nuestra vida en el presente. El apóstol Pedro nos llama a vivir de acuerdo con lo que ahora somos. Un pueblo santo, redimido y llamado a amarnos genuinamente. Hoy nosotros vamos a tratar de ese pasaje bajo el tema Viviendo la Santidad que costó todo. Permita-me algunas preguntas. ¿Vivimos la vida cristiana como reflejo de esa esperanza y ese amor? ¿Qué significa ser santo y amar a nuestros hermanos como fruto de un nuevo nacimiento? Essa é a exortação que temos delante de nós hoje. E sigue sendo a exortação de Cristo a sua igreja. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 25, encontramos um chamado urgente a viver de maneira diferente. Não por uma obrigação religiosa, sino como uma resposta natural de um coração transformado por lo que Deus ha hecho por nós. Deus nos ha redimido a um preço infinito e nos ha regenerado por sua palavra. Por lo tanto, irmãos, devemos viver vidas santas, vidas que reflejem su caráter y produzcan amor genuino en nuestras relaciones fraternales. Isso não é uma carga pesada, sino la respuesta espontânea de corações que han experimentado su gracia transformadora. Pedro nos ensina aqui que a santidade cristiana possui três dimensões fundamentais: o fundamento, o preço e o propósito de nossa santidade. E Pedro começa com um enfático portanto. Esse é nosso primeiro ponto, o fundamento de nossa santidade. Pedro empieza com portanto. En el verso 13, portanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sede sóbrios e esperad por completo en la gracia que se os traerá quando Jesucristo sea manifestado. Esta expressão, portanto, está conectando todo com a esperança viva e a herência incorruptível descrita no versículo de 1 a 12. A santidade cristiana não é um capricho de Deus, sino que tem um fundamento sólido em la natureza misma de Deus. Isso é o que necessitamos compreender. Primeiro, se requer uma preparação mental. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Essa é uma metáfora que qualquer pessoa do século I habría compreendido. Quando necessitavam actuar com prontitude, recorriam
sus túnicas largas y las ajustaban con un cinturón. Estou pensando, por exemplo, em um soldado romano para que pudesse ter mobilidade. E Pedro nos disse: prepare sua mente. Prepare sua mente. A vida cristiana requer preparação mental. A santidade começa em nossos pensamentos e atitudes. É crucial que nossa mente esteja lista e seja capaz de pensar ativamente para promover em nome de Deus sua vontade e seu reino. Leemos em la liturgia Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, donde Pablo reta a nosotros a não deixar que seamos moldeados, pero que nossa mente seja transformada por la palavra de Deus. Nesse sentido, é fundamental recordar lo que nos enseñan as Escrituras sobre a atividade de la mente em nossa fé. Assis Spru, um teólogo presbiteriano, señala esses versos em seu comentário de 1 Pedro, dizendo que pensar é uma atividade de la mente e repetidas vezes as Escrituras instruem a los cristianos a não deixar la mente en el estacionamento quando entrarem en la igreja, sino a despertar la mente para que puedan pensar clara e profundamente sobre as coisas de Deus. O caminho para o coração passa por la mente. E não podemos amar com paixão aquilo sobre o que nada sabemos. Aqui Spru subraya que a verdade de Deus se dirige primeiro a nossa mente. E quanto mais la compreendamos, mais dominará nosso coração e nos transformará. Tudo empieza por la mente. Passa por la mente. Pedro também nos disse: sede sóbrios. E essa palavra significa estar livre de toda influência que nuble o juízo espiritual. Já seja o materialismo, o entretenimento narcótico ou a amargura. A sobriedade espiritual é essencial para discernir entre lo santo e lo profano, lo que agrada a Deus e lo que não agrada a Deus. Segundo, se requer uma ruptura com o passado. O texto diz: como hijos obedientes, não os conforméis a los deseos que antes tenías, estando em vossas ignorância. Hermanos, Pedro aqui estabelece um contraste dramático. Antes éramos escravos de nossos desejos, vivendo em ignorância espiritual. Agora somos hijos obedientes. Já não escravos de paixões, sino hijos de Deus. Há um contraste dramático. Por um lado, escravos de nossos desejos, paixões. Por outro lado, hijos obedientes, hijos de Deus. E esse câmbio de identidade deve refletir-se em um câmbio de conduta. Não os conformeis significa não permitais ser moldeados externamente. A pressão do mundo para conformar-nos é constante. Pero Pedro nos exorta: não se deixem moldear. Isso requer decisões conscientes e diárias para viver segundo os padrões do reino de Deus.
hoy vivimos em uma sociedade completamente pervertida que rechaza os valores da palavra de Deus e ofende a la santidade de Deus quando querem cambiar o papel ou o rol do homem e da mulher. Quando a sociedade tenta de todas maneiras imponer sobre toda a sociedade, sobre todas as pessoas, a ideia da ideologia de gênero e tantas outras coisas que de aí vêm. Bluetooth has been disconnected. A pressão do mundo é para que nos conformemos a essa nova realidade social. Pero Pedro disse, não se deixem moldear. Não aceitem isso que se lhes está impondo agora. Terceiro, se estabelece um padrão divino. O texto diz como aquele que o chamou é santo, sede também vosotros santos em toda vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui está o coração do fundamento de nossa santidade, a natureza mesma de Deus. A palavra santo significa separado, diferente. E Deus é completamente diferente de todo o criado. Deus é moralmente puro, absolutamente perfeito. E a santidade de Deus não é só para admirar, é um padrão a ser imitado. Pedro cita o texto de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Isto não é uma sugerência, sino um mandato. E o texto que Pedro cita disse justamente isso: sede santos, porque eu sou santo. E não é impossível imitar a Deus, porque viene del mesmo Deus que nos ha dado uma nova natureza e seu espírito. Notem a expressão em toda a vossa maneira de viver. A santidade não é um traje dominical, sino um estilo de vida integral. Se uno toma o capítulo 19 de Levítico, vai a perceber que todo o capítulo 19 habla de la santidade em todas as áreas da vida humana. Em la relação do esposo com a esposa, em los negócios, em la criança de los hijos. Há uma lista grande de áreas da vida onde a santidade tem que impactar. Em Efésios 4, 22 a 24, Pablo complementa essa enseñança com a metáfora de quitar-se a roupa vieja e poner-se a nova. Leamos esse texto também em la liturgia. Aunque Deus nos ha dado uma nova natureza, temos a responsabilidade de viver segundo ella, tomando decisões conscientes para rechazar os padrões del viejo hombre. Bluetooth has been disconnected. Aunque Deus nos ha dado uma nova natureza, temos a responsabilidade de viver segundo ella, tomando decisões conscientes para rechazar os patrones del viejo hombre. Um soldado preparando-se para a batalha não pode permitir-se distrações.
revisa su equipo, estudia el terreno, se entrena constantemente y nosotros debemos preparar nuestra mente para vivir como hijos de Dios en un mundo hostil, en un mundo que rechaza la palabra de Dios. Y después de establecer ese fundamento en la naturaleza misma de Dios, el fundamento de nuestra santidad, Pedro nos lleva a considerar el incalculable precio pagado para hacer posible essa santidade. E aqui vamos para o segundo ponto desse sermão, o preço de nossa santidade. A primeira coisa que temos que ver é a relação que temos. O texto bíblico diz: e se invocais por Padre, verso 17, se invocais por Padre, aquele que sem acepção de pessoas, juzga, segundo a obra de cada um, conduzi-os em temor todo o tempo de vossa peregrinação. Essa palavra "si" aqui resume uma realidade. Estes cristianos a quem Pedro se dirige têm uma relação íntima com Deus, chamando-lo de Padre. Pero Pedro equilibra a intimidade com a reverência. Esse Padre também é juez que, sem acepção de pessoas, juzga segundo a obra de cada um. Isso não contradiz a justificação por fé. Pedro não disse que somos salvos por obras, sino que nossas obras revelam a realidade de nossa fé. Por isso disse: conduzi-os em temor. Não um terror paralisante, sino uma reverência profunda de quem entende a santidade de Deus. Pedro nos recuerda que somos peregrinos. Esta vida não é nosso hogar permanente. E essa perspectiva deve afetar como nós vivemos. A continuação, Pedro habla acerca do resgate que recebimos. O texto sigue dizendo: sabendo que fuisteis resgatados de vossa vana maneira de viver, la qual recebisteis de vossos padres, não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, sino com a sangue preciosa de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação. A palavra resgatados se referia especificamente ao preço pagado para liberar um escravo. Éramos escravos de nossa vana maneira de viver. Éramos escravos de nossos pecados, de nossas paixões. Vivíamos uma vida vazia, sem propósito eterno. Essa maneira de viver, descrita aqui como tendo sido recebida de vossos padres, se refere a patrones heredados da cultura e da família. Geração tras geração ha estado atrapada em um sistema que não satisface el alma nem glorifica a Deus. Um homem e uma mulher nascidos em pecado vão generar homens e mulheres nascidos em pecado. É isso de que se trata.
É essa herança pecaminosa que heredamos. E a cultura onde uno se encontra contribui para o desenvolvimento de uma natureza leja de Deus. Pero fuimos rescatados, diz el texto, no com ouro ou plata, aunque representava o máximo valor no mundo antigo. Pero disse que nosso resgate requeria algo incorruptível, de valor infinito, eterno, a sangre de Cristo. E Sproul nos explica claramente este conceito ao profundizar em seu comentário, dizendo que usted foi comprado. Esse é o significado de rescatado aqui. Em termos bíblicos, resgatar algo significa recuperar algo pagando seu preço, resgatar algo da esclavitud. Pero Pedro disse que nosso resgate foi pagado por um preço. Não fomos redimidos por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, sino por el preço de sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, a sangre de Cristo, disse Sproul. Terceiro, o plano eterno revelado. O texto diz: já destinado antes de la fundação del mundo, pero manifestado em los postreros dias, postreros tempos, por amor de vosotros. Pedro sigue tratando desse preço pagado por nosso resgate, pero agora hablando desse plano eterno revelado em los tempos postreros. Nosso resgate não foi uma ideia de último momento ou um plano B, pero se trata de cumprimento de um plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, donde Deus mesmo havia determinado que Cristo seria o Cordeiro, seria aquele que vendria para redimir-nos ou para resgatar-nos de nossos pecados. Isso mostra a profundidade do amor de Deus. Ele sabia que necessitaríamos de ser resgatado por Cristo e já havia provisto El Salvador. Em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, Pablo explica que Cristo não só pagou um preço por nós, se hizo maldição por nós. Em la cruz, o Padre tratou a su Hijo perfeito como o pecador mais vil, para tratar-nos a nós como se fuéramos perfeitos. Hermanos, em la cruz, Cristo experimentou não só dolor físico, sino separação do Padre. Imagínate. Por primeira vez em la eternidade, a comunhão perfeita foi rota quando o Padre voltou sua ira contra o pecado sobre seu Hijo. E esse é o preço de nossa liberdade. Não foi pagado com ouro ou plata, sino com o sofrimento infinito do Hijo de Deus. Portanto, nós necessitamos entender que a santidade não é uma carga, é a resposta natural de um coração agradecido por el alto custo
que foi pagado. E quando entendemos o que Cristo hizo em la cruz, não perguntamos, tenho que viver em santidade, sino que perguntamos, como posso viver de qualquer outra maneira? Como posso viver se não em santidade? E finalmente Pedro nos leva ao propósito para o qual fomos santificados. A santidade não é um fim em si mesma, tem um propósito específico e um propósito hermoso. E aqui vamos ao terceiro ponto desse sermão, o propósito de nossa santidade. Versículos 22 a 25. E nestes versos, Pedro vai tratar primeiro da purificação lograda. O texto diz: havendo purificado vuestras almas por la obediência à verdade, mediante o Espírito, para el amor fraternal no fingido, amaos uns a outros entranhavelmente, de coração puro. O tempo verbal indica aqui uma ação completada en el passado com efeitos contínuos. Quando creímos, nossas almas foram purificadas e essa purificação continua afetando nossas vidas. Essa purificação ocorreu, diz o texto, em la obediência à la verdade, em la obediência ao Evangelho. E quando obedecemos à verdade do Evangelho, nossas almas foram purificadas mediante o Espírito Santo. Não por nosso esforço, sino por obra do Espírito Santo. O texto é muito claro. E essa purificação tem um propósito, como podemos ver no texto mesmo, para o amor fraternal no fingido. Esse amor fraternal, em grego, a palavra é Filadélfia, que significa literalmente amor de hermanos. O amor especial entre membros da família de Deus. Esse amor deve ser no fingido, ou seja, sem hipocrisia, genuíno, sincero. Hermanos, este é um propósito hermoso de nossa santidade. Somos purificados não para sentir-nos superiores ou para impressionar com religiosidade. Somos purificados para amar genuinamente a nossos irmãos. Somos separados para Deus. Somos perdonados por sua graça, somos santificados por sua palavra, por meio de seu Espírito, para amar sem hipocrisia a nossos irmãos. Pedro continua: amaos uns a outros entranhavelmente de coração puro. Entranhavelmente significa intensamente, ferventemente, como um atleta que se esforça ao máximo. O amor cristiano não é um sentimento tíbio, sino intenso, comprometido, que se sacrifica, que persevera. Esse amor deve fluir, diz Pedro, de um coração puro, um coração limpiado de motivos egoístas, de amargura, de envidia, de enojo. É um coração que ama sem agenda oculta, sem expectativas de reciprocidade. Irmãos, sejamos sinceros.
Pedro está tratando de algo que toca profundamente a cada um de nós outros. E que, a vezes, nos hace quedar-nos rojo de vergüenza. Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a amar como Pedro nos reta a amar aqui, sem hipocrisia, com intensidade, comprometido, um amor que se sacrifica, que persevera. Segundo, Pedro vai tratar da regeneração permanente. Pedro explica a base de esta capacidade para amar sem hipocrisia. Pedro disse: sendo renascidos no de simiente corruptível, sino de incorruptível, por la palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Renascidos aqui significa literalmente nascidos de novo, nascidos desde arriba, nascidos do Espírito. E no nascimento físico, cada um de nós recebemos vida corruptível, de padres humanos, natureza pecaminosa. E no novo nascimento recebemos vida incorruptível de Deus mesmo, eterna, indestrutível. E a gente é a palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Por isso que Deus ha determinado que a los elegidos que sejam chamados ao arrependimento e à fé por la predicação da palavra, porque é a palavra que imparte, mediante o Espírito, vida a uno que se encontra muerto em seus delitos e pecados. A palavra não só nos informa sobre o novo nascimento, é o instrumento de Deus que Deus usa para produzi-lo. A palavra é viva, ou seja, tem poder de transformar o pecador. E a palavra permanece para sempre, é eterna e imutável. Jesus, no Evangelho de Juan, pide ao Padre que seamos santificados em la verdade. E o texto diz que a palavra é a verdade. Tu palavra é a verdade. Aqui, nesse texto de Pedro, o apóstolo cita Isaías 40, versículos 6 a 8, para contrastar lo temporal com lo eterno. Todo lo humano é como la hierba, pode parecer hermoso, pero é frágil e temporal. Pero la palavra del Senhor permanece para sempre. Simon Kistemaker, em seu comentário sobre esse passagem, nos oferece uma perspectiva sobre esse processo de purificação e regeneração. Ele disse: Pedro escreve que os creyentes haviam sido purificados moralmente. Los lectores compreendiam o término purificado em termos de pureza moral. Eles próprios tinham estado e continuavam envueltos personalmente em la purificação de si mesmo. Pedro explica, ao obedecer a verdade, e ele quer dizer com isso que os creyentes são obedientes à palavra de Deus. Quando vivem em obediência dentro de este âmbito, eles são puros. A semilla é a natureza divina de Deus habitando dentro do Hijo de Deus. E Pedro associa a semilla incorruptível à palavra de Deus que é viva e
permanente. Lo que esse comentarista hace com esse seu comentário é aclarar que a purificação moral de los creyentes se logra a través de la obediencia a la palabra de Dios, y que esa nueva vida que nos capacita para amar se fundamenta en una semilla incorruptible, que es la misma naturaleza de Dios obrando en nosotros, hecha posible por su palabra viva y permanente. En Juan capítulo 13, versos 34 y 35, Jesús llama al amor fraternal un mandamento nuevo. Hemos leído también ese texto de Juan en la liturgia. Esse mandamento nuevo es nuevo en calidad y motivación. El texto dice como yo heis amado, y essa expressão indica o estándar desse amor. E diz que esse amor será a marca distintiva. E nisto conocerão todos que sois meus discípulos. O amor genuíno se manifesta praticamente, visitando al enfermo, ajudando al necessitado, perdonando al ofensor, orando ferventemente. E esse amor, hemos visto hasta aqui, que requer intencionalidade, intensidade, perseverança. Requer conhecer a nossos irmãos, invertir tempo e energia em essa relação. Me recuerdo que uma irmã de uma igreja em Brasil onde prediquei, que me dijo: pastor, pero eu não tenho tempo para amar outras pessoas. Trabalho todo o dia e quando chego em casa, o tempo que tenho é para meus filhos e meu esposo. Não tenho tempo para amar. É uma mala compreensão de lo que a Bíblia nos ensina acerca de amar a outros. Uma família rescatada de la pobreza extrema expressa gratitude não só hacia quem la rescatou, sino em como se tratam entre eles e extendem generosidade a outros. Essa é uma maneira que podemos utilizar para pensar que quando experimentamos a graça, nós nos volvemos llenos de graça. Isso deve suceder na família de Deus. O propósito de nossa santidade não é perfeição personal aislada, sino a capacidade de amar genuinamente uns a outros. Somos santificados por la palavra de Deus para ser instrumentos do amor de Deus e para reflejar o caráter de Cristo em nossas relações. É isso de que trata o texto de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 25. Pero eu quero concluir. E eu quero dizer que hemos visto aqui a lo largo desses versículos que a santidade cristiana não é uma carga religiosa, sino uma resposta natural a lo que Deus ha hecho. E aqui hemos explorado 3 dimensões fundamentais: o fundamento da santidade, que está em la natureza mesma de Deus; o preço infinito, que está em la sangre preciosa de Cristo;
E o propósito hermoso da santidade que está em amar genuinamente a nossos irmãos. A pergunta não é se devemos ser santos, sino como vamos a viver essa santidade essa semana. Devemos sair de aqui com essa pergunta: como vamos a viver essa santidade essa semana? Para quienes aún não han experimentado esse resgate, lo que puedo decir es que Deus los ama, que Deus deseja rescatarlos. E además de isso, eu posso dizer-lhes que vocês devem reconhecer sua necessidade. Admitam que ha vivido separado de Deus. Aceitem o preço que Cristo pagou, entreguem sua vida, recibam o perdão gratuito de Deus. Pero para os creyentes, o chamado é claro: viver como rescatados a preço infinito. E isso se manifesta praticamente em várias áreas da vida. O matrimônio e a família, por exemplo. Viver a santidade neste contexto significa tratar o cônjuge com respeito como hijo de Deus, criar os hijos para a glória de Deus, hacer del hogar lugar onde se refleje Cristo, el contexto de trabalho e estudos. Isso implica trabalhar com integridade, tratar os colegas com respeito e buscar a excelência para a glória de Deus. Em la igreja, isso significa amar genuinamente, ser intencionais em las relações, servir e sacrificar-se, perdonar, buscar a unidade. Pero inclui também os pensamentos privados. A santidade, no contexto de nossos pensamentos, implica ser cuidadoso com o que entra em nossas mentes, ser intencionais em la oração, em el estudo sistemático das Escrituras, em ter tempo devocional com Deus a lo largo de los dias. Esta semana, antes de tomar decisões importantes, perguntem-se como viveria alguém resgatado por la sangre preciosa de Cristo. Vamos orar. Padre, graças por inspirar ao apóstolo Pedro a que escrevera estas palavras. Graças por tu palavra que acabamos de predicar. E pedimos que por meio de tu Espírito e de tu palavra, o Senhor mesmo nos capacite a vivermos em santidade ao longo de los próximos dias. Que nossa vida pueda reflejar Cristo, que podamos impactar em el lugar aonde o Senhor mesmo nos leva cada dia. Que as pessoas possam mirar hacia nós e ver Cristo em la maneira como tratamos a los demás, em la maneira como nos comunicamos, em las coisas que hacemos. Que tu palavra moldeie cada área de nossa vida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre e o consuelo do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.